Bom dia! Hoje é dia 1º de fevereiro de 2024. Que seja abençoado este novo mês que está começando, que você possa finalizar os seus projetos ou que você possa iniciar projetos novos e que em todos eles você possa contar com a direção do Senhor. Graças a Deus, o Senhor nos permitiu viver e chegar a este segundo mês do ano de 2024. E até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso. A Bíblia nos diz, no livro de Tessalonicenses, que em tudo devemos dar graças. Seja bom ou ruim os momentos que vivemos, se choramos ou sorrimos, em tudo devemos dar graças a Deus. Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele está no controle da nossa história. A palavra que eu trouxe hoje para a nossa meditação se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 16. E o primeiro versículo nos diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta. Irmãos, nós fazemos planos, nós vamos dormir e nós acordamos, estamos sempre planejando algo, estamos sempre tendo alguma coisa para fazer. E nós só fazemos planos porque nós temos a esperança de um novo dia, nós temos a esperança de que o amanhã vai chegar para nós. Mas a Bíblia nos diz que nós preparamos os nossos planos em nossos corações, mas é o Senhor que os realiza, é o Senhor que os concretiza. Nós somos gratos a Deus e nós devemos sempre apresentar os nossos planos e os nossos projetos ao Senhor. O versículo 2 nos diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia no Senhor, as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Olha que bênção, irmão. Como Deus é maravilhoso. O versículo 9 nos diz que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. De nada adianta o ser humano fazer planos se estes planos não estiverem em conformidade com a vontade, com o querer de Deus. Sabemos que o ímpio, os planos dele não são apresentados, não são colocados diante do altar do Senhor, porque o ímpio, ele não considera a vontade de Deus para a vida dele, mas sim a sua própria vontade. O ímpio não procura viver a verdade de Deus, mas a sua própria verdade. É por isso que o apóstolo Paulo nos fala que muitos escolherão para si doutrinas que não são de Deus, sábios cuja sabedoria não procede do Altíssimo. Existe a sabedoria humana, que é adquirida através dos livros, dos estudos, de pesquisas, mas existe aquela sabedoria que é dada pelo Altíssimo, a sabedoria que tem fundamento na palavra de Deus. Deus dotou o ser humano de sabedoria e de inteligência, mas o verdadeiro sábio é aquele que considera a palavra de Deus.
O verdadeiro sábio é aquele que pede ao Senhor a direção dos seus passos, a direção dos seus projetos. O ímpio, irmão, ele muitas vezes prospera. A própria Bíblia nos diz que o ímpio prosperará. Em Salmo 37, a palavra do Senhor nos diz: não te indignes com aqueles que prosperam no caminho da iniquidade. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por ti. Deixa ir e abandona o furor e não te indignes para fazer o mal. Irmão, quantas vezes nós nos pegamos nos questionando até mesmo a Deus, porque nós olhamos muitas vezes para o nosso cenário, nós que servimos ao Senhor e dizemos: Senhor, por que tanta luta na minha vida? Por que tanta prova? Por que tanta dificuldade para que eu possa alcançar algo? E eu olho para a vida daqueles que são ímpios, daqueles que estão mergulhados no lamaçal do pecado, no poço e no mar da iniquidade, e essas pessoas prosperam. Parece que tudo para a vida do ímpio é fácil. Tem pessoas que nem precisa correr atrás de nada, as coisas parecem cair no colo delas. E nós que servimos a Deus, é tanta luta, é tanta batalha, é tanto ataque, é ataque espiritual, é ataque verbal. São tantos os ataques, são tantas as afrontas, são tantas as lutas, são tantas as aflições e as agruras que nós olhamos para o lado, e quando vemos a prosperidade do ímpio, nós muitas vezes nos sentimos injustiçados e não conseguimos compreender, entender, porque para nós é tudo sempre tão difícil. Mas a palavra do Senhor nos diz no Salmo 37 que o ímpio prospera. Também no livro de Jó, a palavra do Senhor nos diz que o ímpio ele prospera, mas que a prosperidade do ímpio ela dura só um momento. Porque o ímpio ele será desarraigado, ele murchará. O Salmo 1 nos fala muito sobre isso, irmãos. Ele nos diz que aquele que tem o prazer e meditar na lei do Senhor de dia e de noite será bem-aventurado, e que nós seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Mas a palavra também diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, irmãos, o ímpio terá sim prosperidade neste mundo. E nós vamos ver e vamos testemunhar a prosperidade do ímpio. Contudo, essa prosperidade do ímpio, ela não subsistirá na congregação dos justos. A Bíblia nos diz que o céu é tomado por esforço daqueles que decidiram entrar pela porta estreita e não correr pelo caminho da porta larga. O caminho da porta larga, irmãos, pode parecer muito prazeroso, pode parecer muito sedutor, pode nos parecer muito próspero, mas ele é um caminho de ilusão, ele é um caminho de mentiras, ele é um caminho
de distanciamento do Senhor. E, portanto, aqueles que escolhem este caminho da porta larga, eles chegarão no precipício, que é o precipício da morte e da condenação eterna. Viver em Cristo, viver dentro da palavra do Senhor, não é fácil. E não é para os fracos, irmãos. O mundo chama o crente de louco, porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios que as coisas de Deus parecem loucura ao homem natural. O ímpio, o mundo vai olhar para nós e vai nos taxar, vai nos rotular de loucos, porque nós decidimos viver dentro da palavra de Deus, nós decidimos viver dentro da porta estreita, nós escolhemos o caminho da porta estreita. E o ímpio vai achar que isso é loucura, vai achar que nós estamos desperdiçando a nossa vida, que nós somos tolos, que nós somos bobos, que nós somos idiotas. E que eles que estão correndo pela porta larga, estão curtindo a vida, adoidado, estão vivendo o que a vida tem para eles, né? O lema do ímpio é: olha, nós temos que curtir a vida adoidado, nós temos que fazer aquilo que temos vontade de fazer. A mulher que é bonita deve expor o seu corpo, deve se mostrar, porque o que é bonito é para ser mostrado, o que é bom é para ser curtido. Esses são os clichês que o mundo passa para as pessoas. Mas nós que escolhemos viver dentro da palavra de Deus, sabemos que tudo isso é mentira do inimigo, é engano. Porque o inimigo, irmãos, ele é o pai da mentira. E tudo que ele lança no mundo, mentira é. E os incautos, aqueles que não meditam na palavra do Senhor, aqueles que não têm sabedoria, que não têm discernimento, porque o discernimento ele vem com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Estes que são os verdadeiros loucos, os verdadeiros insanos, os verdadeiros bobos da corte, são os ímpios. Mas eles acham que eles são a última bolachinha do pacotinho. Eles acham que estão na crista da onda, eles acham que são os tais. Mas chegará o grande dia em que eles vão descobrir que tudo que eles viveram foi uma grande mentira. Vão descobrir que viveram uma vida de inutilidade. Não procuraram saber qual era o verdadeiro sentido de suas vidas, de suas existências. Que Deus abençoe grandemente o seu dia e este mês de fevereiro na sua vida. E se você não é inscrito neste canal, inscreva-se e deixe o seu like. Amém.